Vá de resumos. Passaremos agora à análise direta e objetiva de alguns aspectos fundamentais do direito processual penal. A nossa pegada aqui é a altíssima produtividade na absorção de conteúdo técnico. Nós vamos esmiuçar esses institutos jurídicos e antecipar exatamente como esses conceitos vão ser cobrados em prova. Sem enrolação, vamos direto ao primeiro tópico. Provas e interceptação telefônica. Bom, no cenário do processo penal, a gente precisa ter muito claro que a interceptação telefônica tem uma natureza estritamente excepcional. Não é, de jeito nenhum, a regra do jogo, mas sim uma medida extrema que exige o cumprimento rigorosíssimo de parâmetros legais. A Lei nº 9.296, de 1996, traz 3 requisitos objetivos que precisam ser cumpridos cumulativamente. Anotem aí. Primeiro, indícios razoáveis de autoria. Segundo, a gravidade do delito. E terceiro, a demonstração cabal de que a prova não pode ser obtida por outros meios disponíveis. Inclusive, vale muito ressaltar que o indeferimento dessa medida pelo juiz é perfeitamente legítimo se a defesa não conseguir provar que os outros meios probatórios seriam ineficazes, tá? O ponto central aqui é a força desta premissa doutrinária que diz o seguinte: a ampla defesa é fundamental, mas não é absoluta. Pessoal, garantias constitucionais simplesmente não autorizam ao emprego indiscriminado de qualquer meio de prova. Para afastar a inviolabilidade das comunicações, precisamos sempre de uma fundamentação muito concreta. E aqui vai um alerta de atenção máxima para uma clássica pegadinha de prova. As bancas adoram tentar induzir ao erro, sugerindo ali que o princípio da ampla defesa pode superar limites legais ou justificar violações de comunicações sem preencher aqueles requisitos objetivos. Mentira, isso é falso. A ampla defesa atua estritamente dentro da legalidade. Então marquem como incorreta, sem medo, qualquer alternativa que sugira uso indiscriminado de provas sob a desculpa de uma defesa irrestrita. Combinado? Bois. Natureza e características do direito processual penal. Avançando para a essência dogmática dessa nossa disciplina, é imperativo compreender a classificação doutrinária. A doutrina nacional é unânime mesmo, em qualificar o direito processual penal através de um tripé. Ele é autônomo, normativo e instrumental. Mas o que isso significa na prática? Bom, ele é autônomo porque detém regras e princípios próprios que regem a persecução penal. Não é só um puxadinho do direito penal. É normativo porque encontra disciplina em normas super específicas, sendo a principal delas o nosso Código de Processo Penal. E, fundamentalmente, é instrumental, já que ele atua como o veículo, a ponte, o meio necessário e exclusivo para colocar o direito penal material em prática. Cuidado com mais esta armadilha recorrente. O nosso sistema tende à rigidez formal, justamente porque é essa rigidez normativa que garante a segurança jurídica e a correta aplicação da justiça penal. A pegadinha cruel aqui consiste em classificar tecnicamente o processo penal nas provas como sistema flexível, protecionista ou intervencionista. Bateu o olho nessas palavras? A alternativa está incorreta. A função primordial apoia-se sempre em normas consagradas e no absoluto respeito à forma legal. 3. O sistema processual acusatório e seus pilares. Olha, este é, sem sombra de dúvida, o coração da estrutura processual brasileira contemporânea. O modelo adotado pelo Brasil é o sistema acusatório, que já estava consolidado na Constituição Federal e foi expressamente reforçado pela Lei nº 13.964 de 2019, o famoso pacote anticrime. E a base indestrutível desse sistema é a separação rígida, absoluta, das funções. A regra é clara: quem acusa não defende e quem julga não investiga. E desse sistema decorrem 3 características, 3 pilares essenciais que despencam em provas. São eles a presunção de inocência, a já mencionada separação rígida das funções e a oralidade, que figura como a grande regra dominante durante a fase de julgamento. Chegamos a mais uma daquelas distinções sutis que definem a aprovação. No modelo acusatório, o juiz mantém intacta a sua imparcialidade. A pegadinha fatal ocorre quando a questão descreve um magistrado tomando a iniciativa lá na fase de investigação, ou pior, substituindo a atuação probatória que deveria ser do órgão de acusação. Qualquer assertiva que permita ao juiz assumir o papel de investigador, rompendo o equilíbrio das partes sob o pretexto de impulsionar o processo, descreve um traço puramente inquisitivo, sendo expressamente vedada pelo nosso modelo acusatório atual. Fiquem muito ligados nisso. 4. Princípio da verdade real e a atuação judicial. Aí surge a dúvida: se o juiz não investiga no sistema acusatório, qual é afinal o papel dele diante dos fatos? É aqui que entra o princípio da verdade real, também conhecido como verdade material, que atua como a bússola probatória do magistrado.
Ele orienta o juiz a descobrir como os fatos efetivamente, de fato, ocorreram na realidade, superando aquela mera verdade formal dos papéis apresentados pelas partes. É justamente por força desse princípio que a lei permite ao juiz, de forma excepcional e subsidiária, ordenar de ofício a produção de provas urgentes ou diligências para suprir faltas que prejudiquem o esclarecimento fático. Tudo com um único objetivo: garantir a correta aplicação da lei penal e a punição do verdadeiro autor do crime. Atenção redobrada a esta armadilha clássica. A busca pela realidade material é a essência para garantir justiça. A pegadinha de prova tenta convencer que a verdade real é um princípio garantista focado na proteção exclusiva do réu, ou então que serve para limitar a investigação estritamente aos elementos da acusação inicial. Totalmente incorreto. A verdade real busca o cenário fático autêntico para punir quem realmente deve ser punido, doa a quem doer. Seja favorável à defesa ou à acusação, o foco é a verdade, respeitando sempre o contraditório, é claro. 5. A instrumentalidade do processo e o jus puniendi. Para encerrar a nossa análise dogmática de hoje, a gente precisa alinhar o processo penal ao poder soberano do Estado. O conceito de jus puniendi refere-se exatamente ao poder-dever do Estado de punir. Ocorre que o Estado não pode simplesmente exercer essa força de forma arbitrária ou selvagem. O direito processual penal atua tecnicamente como o instrumento indispensável e obrigatório para esse exercício. Ele é o caminho garantidor materializado pelo devido processo legal. Resumindo, sem processo, não há aplicação legítima do direito penal objetivo. As finalidades centrais do processo penal são claríssimas e irrenunciáveis. Estamos falando de possibilitar a aplicação legítima da pena, exigir a comprovação robusta de autoria e materialidade e, na sua face mais democrática, funcionar como um escudo que garante que absolutamente ninguém será privado da sua liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. O poder punitivo é exercido sim, com certeza, mas sempre sob estritos limites legais e constitucionais. O arremate final para as provas de alta complexidade foca exatamente nesta distinção. O processo penal é um caminho garantidor. A pegadinha da banca vai tentar dizer que o processo é um fim em si mesmo, ou então vai tentar reduzi-lo a meras visões de reabilitação ou políticas públicas de segurança. Essas noções desviam completamente da natureza técnica do Instituto. O processo nunca é o fim. Ele é o instrumento, o meio necessário e subordinado à Constituição para efetivar o direito de punir estatal. Diante de tudo que dissecamos de forma intensiva, deixo uma reflexão técnica e avançada para fecharmos a aula. Como a jurisprudência nos tribunais superiores vai continuar equilibrando essa separação rígida e a imparcialidade do sistema acusatório com a atuação permitida ao juiz em nome da verdade real? Essa tensão inerente entre a forma do instrumento processual e a substância do jus puniendi é o que, no fim das contas, define o futuro das garantias constitucionais no nosso país. O domínio profundo dessas distinções é o que assegura não apenas o acerto da questão na prova, mas a real compreensão do ordenamento jurídico brasileiro. Foca o absoluto no detalhe, continuem firme nos estudos e até a próxima análise técnica.